uma palavra de Deus que está em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Capítulo 5, verso 1, eu vou ler o 1 e o 2, e depois o 15 até o 21. Efésios 5, 1 e 2, depois do 15 ao 21. A palavra de Deus diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Versículo 15 agora. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Pai querido, que a Tua palavra nessa noite seja para nós como um alimento, seja, ó Deus, como a bússola que dirige o nosso caminho, mas também, ó Deus, como uma palavra de entendimento, para que nós possamos fazer aquilo que está no Teu coração em relação às nossas vidas. Abençoa, ó Deus, cada família da nossa igreja, cada casamento, cada casal que um dia disse um para o outro: eu quero te amar e viver com você todos os dias da minha vida. Que esses casamentos, ó Deus, estejam sendo protegidos e blindados através da Tua palavra e da aliança que nós temos contigo em Cristo Jesus. E todo o povo de Deus diga amém. Você pode tomar o seu lugar, querido. Por várias vezes eu tenho compartilhado com a igreja sobre esse texto, que é conhecido de todos nós. Mas eu quero falar nessa noite sobre o remir do tempo, o aproveitar o tempo que a gente tem com a nossa família. Hoje nós fomos acordados, já cedo pela manhã, eu e minha esposa, com uma notícia muito difícil, muito pesada, em relação à morte de uma menina que estuda aqui no I9, que tinha 7 anos de idade, a pequena Cibele. Ela estuda aqui desde o ano passado, ela fez a alfabetização, e esse ano estava no primeiro ano do ensino fundamental, assim como também da sua mãe, de 34 anos de idade, que não são membros da nossa igreja, eles frequentam uma outra igreja, sua mãe inclusive é ministra de louvor, e eles estavam vindo de Maricá, e ali naquele percurso de serra, aquela pequena serra que tem quando está indo para Maricá, houve um acidente. Alguém ultrapassou a contramão e foi para o outro lado da pista e pegou o carro de frente, e foi um acidente muito, muito feio mesmo. E quando a gente lembra da família, do casal, dos filhos, a gente fica pensando, meu Deus, a menina de 7 anos, a mãe com 34, ficou ainda um menino, e o pai, o menino está bem, está hospitalizado, mas totalmente fora de perigo, e o pai hoje já estava agindo tudo a respeito do sepultamento. O sepultamento aconteceu às 5 horas da tarde, ali no cemitério de São Gonçalo. Mas, irmãos, hoje, justamente hoje, quando eu já acordo pela manhã, orando, pedindo direção a Deus, de uma palavra para abençoar as famílias, a gente é surpreendido com uma notícia dessa. Eu queria até que colocasse a foto da família, para que alguém possa reconhecer. Nós pedimos que colocasse uma foto da internet, que foi publicada inclusive hoje no I9,
toda a direção do I9, o pessoal, né, correu para lá, estava lá dando assistência desde manhã, procurando saber notícias. O pastor André foi no sepultamento, porque eu estava preparando a palavra do culto, justamente foi às 5 horas da tarde. Eu queria que colocasse, está aí na internet, está na mão? Não tem ninguém aí do pessoal? Não. A gente havia pedido para deixar de prontidão, né? Mas não tem ninguém do Data Show ali. Eu acho que o pastor André vai subir e vai tentar colocar ali. Amados, por que eu estou fazendo referência? Primeiro, porque você precisa saber, né, desse assunto. É uma criança que pertencia aí ao I9, que estava conosco já há 1 ano e meio. Uma família que, mesmo não sendo da nossa igreja, mas acreditou na proposta do I9 em termos de ser uma escola cristã, baseada na palavra de Deus, com todos os professores cristãos, servos de Deus. Então, nós estamos comunicando isso à igreja. Mas, por outro lado, eu quero falar que a gente não pode desperdiçar o tempo que a gente tem ao lado da nossa família. Eu percebo hoje que tem alguns cristãos, né, que estão desperdiçando esse precioso tempo que lhes é dado pelo Senhor no convívio com a sua família. Por que eu digo que estão desperdiçando? Porque a atitude que tomam em relação à família, às vezes nos mostra que parece que há um entendimento de que os terão para sempre, né? De que não estão por um breve tempo nessa convivência, de pais que parece que vão ter os seus filhos em casa para sempre. A gente sabe que quando vem a juventude, eles tomam, né, criam asas e voam, e vão tocar a sua vida, o seu casamento, né, a sua independência, né, como pessoa, como ser humano. E a gente percebe que às vezes, irmãos, isso não é levado em conta. E de repente, alguma coisa acontece que parece que não estava nos programas, não estava na previsão. Mas eu quero dizer, irmãos, que, como disse Jesus, né, nesse mundo a gente é rodeado de aflições, mas nós devemos, como disse Paulo aos Efésios, remir o tempo, porque os dias são maus. Conviver com a nossa família, querido, é uma dádiva de Deus. Você entende isso? Conviver com a nossa família é uma dádiva de Deus, que nós não sabemos até quando nós vamos ter essa oportunidade. O pastor André estava me falando que quando ele chegou, né, em casa, a Priscila esteve lá no sepultamento, e ela abraçou o Arthur e não parava de chorar. Coitado do Arthur, não está entendendo nada, né? Ele é ainda muito tenro, né, na idade, mas ele estava ali, ela abraçada, como que dizendo: meu Deus, isso poderia ter acontecido com o meu filho, né? E aí nesses momentos parece que dá um estalo, né, na mente da gente. A gente começa a se colocar no lugar do outro e perceber que realmente poder abraçar o filho, como ela fez quando chegou em casa hoje, é uma dádiva de Deus. Irmãos, a vida, a correria da vida, os problemas da vida, e às vezes o inimigo das nossas almas, está aí a foto da família, né? A pequena Cibele, a Cíntia, a mãe, e ali o menino no colo do pai. O menino está bem, o pai está bem, mas a menina e a sua mãe foram sepultados hoje. Irmãos, e alguém diz assim: mas eu sou crente, eu sou servo de Deus, eu conheço a palavra de Deus, eu sirvo ao Senhor. Mas a palavra de Deus diz que o sol nasce sobre maus e sobre bons. A chuva cai sobre os maus e sobre os bons. E se nós estamos neste mundo, nós estamos sujeitos às aflições deste mundo. O problema é o que nós estamos fazendo com as oportunidades que Deus nos dá hoje em relação à nossa família. Por que a Bíblia diz assim: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não é semana que vem, não é mês que vem, não é o ano que vem, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração.
Às vezes, querido, o Espírito Santo de Deus nos incomoda sobre algumas coisas que estão acontecendo, ou que não estão acontecendo e deveriam estar acontecendo na nossa família, e a gente tem o péssimo hábito de adiar. Depois eu vejo isso. Semana que vem, mês que vem, até o final do ano eu resolvo isso. E nós não percebemos que nós estamos gastando um tempo que a Bíblia diz que a gente não pode gastar, que a gente tem que remir o tempo, aproveitar o tempo, usar bem o nosso tempo, porque nós não sabemos enquanto teremos essa oportunidade. Porque alguns não possuem, né, essa oportunidade mais. Para muitos hoje esse tempo passou. Não tem mais a oportunidade de abraçar o pai, ou a mãe, ou o filho, ou o irmão. Alguns não possuem família por diversas circunstâncias, ou estão longe da família. Quantos irmãos entre nós que ainda têm família, mas a família está longe, estão em outros estados, estão até em outros países. Esses 2 anos de crise que o Brasil tem passado, tem dividido muitas famílias que têm ido para outros estados e até para outros países, filhos que estão longe dos seus pais, e às vezes fica pensando, meu Deus, quanto tempo esteve perto, né? Mas não abraçava. Quanto tempo esteve perto, mas nunca beijou. Quanto tempo esteve perto, mas convivia mal, e agora está longe e não pode mais abraçar, e não pode beijar, e não pode consertar algumas coisas que só se conserta olhando olhos nos olhos, e que não dá para fazer nem mesmo através da tecnologia da internet, de poder fazer uma videoconferência, porque tem coisas que nem por videoconferência você pode resolver, tem que ser olho no olho. E por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque nós temos o péssimo hábito de desperdiçar o que não temos controle. Nós não temos controle do tempo. Tem coisas que você tem na sua mão, e você pode dispor, e você pode mexer com aquilo ali, pode quantificar, mas tem coisas que não estão na nossa mão. Essa família cuja foto eu mostrei aqui, até semana passada, jamais poderia imaginar que haveria um desfecho como esse, que aconteceu ontem à tarde. Será que teriam feito alguma coisa diferente do que faziam, se tivessem conhecimento? Louvado seja Deus, que Deus não nos deixa ter o conhecimento dessas coisas antecipadamente, porque seria ainda mais sofrimento para a família e para as pessoas envolvidas numa situação de luto como estão agora. Eu estava assistindo um programa, talvez alguns de vocês tenham assistido, que mostrou a situação dos refugiados que estão vindo, né, da Venezuela para o Brasil. Muitas famílias divididas, né? Mostrou a história de uma mãe que deixou em casa outros filhos com o pai e veio sozinha para o Brasil, um filho de 1 ano. Mostrou a história de um pai com 2 filhas, a esposa ficou lá e ele com 2 meninas sozinho, como refugiado no Brasil. E quando eu vi aquelas histórias, eu disse, meu Deus, alguns anos atrás, alguns tempos atrás, alguns meses atrás, essa família estava reunida, estavam ali um na presença do outro. Esse pai, um engenheiro da companhia petrolífera da Venezuela, um homem que ganhava bem, que vivia bem, que tinha sua casa, que tinha sua família reunida, e agora está ali numa condição de mendigância, em Roraima, né? Logo na entrada ali da divisa do Brasil com Roraima. E muitos outros que o mundo afora estão vivendo essa situação, irmãos. Aí começa a fazer aquela contabilidade. Ah, se eu estivesse lá. Ah, se eu pudesse isso. Ah, se eu pudesse aquilo. Ah, eu teria feito isso diferente. Eu teria vivido mais intensamente o tempo com meu filho, com a minha filha, com meu esposo, com a minha esposa. E aí vem aquele arrependimento e vem os sentimentos que não deveriam acontecer se cada momento fosse muito bem aproveitado. Porque alguns não conseguem discernir esta oportunidade por desconhecimento da palavra. Agora, pior é aquele que, conhecendo a palavra de Deus, não discerne o momento,
não aproveita as oportunidades e depois vai dizer: Deus, eu realmente não ouvi a tua voz. Por isso o trecho de Efésios, começa com um alerta: desperta, ó tu que dormes. Esse trecho que nós acabamos de ler, o capítulo 5, versículo 1, começa dizendo: você, o que você está fazendo da sua vida? Aliás, capítulo 5, versículo 14: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Eu quero fazer lembrar a igreja que essa carta aqui não foi escrita para pagãos, não foi escrita para ímpios. Esta carta o apóstolo Paulo escreveu para a igreja na cidade de Éfeso, para os efésios. Ele não estava falando a pagãos, adoradores de ídolos, de entidades, não, ele estava falando para crente. Desperta, ó tu que dormes. Quantos crentes dormindo hoje? Em relação a Cristo? Em relação à palavra de Deus, em relação à sua própria família, em relação à sua própria vida com Deus. Quantos crentes dormindo? E a palavra de Deus está nos dizendo o tempo todo: cuidado, esse tempo vai passar, esse tempo é curto. A palavra de Deus diz que a vida do homem é como a flor do campo, que hoje nasce, está bonita, viçosa, colorida, linda, amanhã seca, perde todo o seu perfume, todo o seu valor e não serve mais nada para não ser jogada ao fogo, consumida pelo fogo. E eu percebo que tem muito crente ainda que ele ainda é cercado de vaidades, de comportamentos ainda humanos que não são tangentes à vontade de Deus. Pessoas que têm dificuldade de perdoar, dificuldade de amar, dificuldade de demonstrar carinho, de demonstrar gratidão, e são crentes, conhecem a palavra de Deus. Por isso Paulo dizendo aos Efésios: desperta, cuidado, você que está dormindo. A coisa não é assim. Esse tempo, queridos, de expressarmos o amor de Deus é hoje. E eu digo para a igreja que se tem um tempo que a gente está precisando, despertar para esse amar, é o tempo que nós estamos vivendo agora. Sabe por quê? Porque o amor está sumindo, o amor está desaparecendo, e ele não pode desaparecer da vida da igreja. Agora sim, no início de Efésios 5, diz: sede, pois, imitadores meus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou, e a si mesmo por nós, se entregou por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Andai em amor. Irmãos, não é amar de vez em quando, não é amar quando tudo dá certo, não é amar quando tudo vai bem, mas o texto diz: andai. O que significa andar em amor? Significa amar sempre, amar a todo momento, amar toda, às vezes, irmãos, acontecem coisas no meio da nossa família que a gente parece que não tem condição de amar por aquilo que está acontecendo. É um filho que entristece o coração dos pais, é um marido que, não reconhece o valor da sua esposa e vice-versa. São casais que muitas vezes estão, ao invés de caminhar para a unidade, estão caminhando para a separação. E nessas convivências difíceis de família, alguém nesse momento diz assim: como é que eu vou amar esse marido que não me valoriza? Como é que eu vou amar essa esposa que não dá valor a quem eu sou como pai, como esposo? Como é que eu vou amar esse filho, essa filha que parece que não reconhece o quanto os pais fazem para dar tudo de melhor que podem aos seus filhos? Como é que eu vou amar pessoas que, por mais que estão perto de mim, mas às vezes parece que estão tão distantes de mim? Irmãos, eu não sei como é que você vai fazer isso, mas eu sei que a Bíblia está dizendo aqui que a gente tem que andar em amor. Não é amar de vez em quando, não é amar segundo as circunstâncias, mas é amar todos os dias, independente das circunstâncias. Muitas vezes esta guerra, irmãos, que a gente vive todos os dias, ela só é interrompida quando há um silêncio da morte que fala mais alto.
como aconteceu com a vida dessa família. De repente, o silêncio da morte chegou. Hoje à tarde, eu estava pensando nesse pai e orei por ele, porque depois do sepultamento ele vai voltar para casa. A filha não está mais lá, a esposa não está mais lá, seu filhinho ainda está hospitalizado, fora de perigo, mas ainda hospitalizado. Eu fico pensando como é que vai ser a noite desse pai. O silêncio, a ausência, é a única coisa que algumas pessoas vão sentir, e talvez lhe servirão de reflexão. Será que a gente tem que chegar a um ponto de extrema dificuldade para nós entendermos as bênçãos que nós temos recebido do nosso Deus? Engraçado, né? A gente volta para casa, falando agora com os pais, né? E a gente chega em casa e tem ali os nossos filhos, eles estão lá dentro de casa, e aquilo é apenas mais um dia. Mas imagina se você entrasse em casa e seus filhos não estivessem mais ali, porque a vida lhes foi ceifada. Ah, meu Deus, que coisa difícil. Eu também pensei isso nessa tarde. Que coisa difícil. Mas será que nós temos remido o tempo com a nossa família? Aí o barulho do choro toma conta, permeado por uma dor, muitas vezes, que se chama remorso. Por que eu não abracei? Por que eu não chorei? Por que eu não me reconciliei? Por que eu não caminhei a segunda milha? Por que eu não fiz aquilo que o Espírito Santo de Deus estava falando, mas eu endureci o meu coração? E nós não podemos permitir que o choro da morte venha a ser o nosso conselheiro. Nós não podemos permitir que o choro da morte venha nos surpreender. Que quando esse momento chegar, seja só a dor da tristeza e não a do remorso, do arrependimento tardio, como a gente vê em tantos sepultamentos, quando esposa, esposo, marido, pai, mãe, irmãos, filhos estão chorando, não o choro da separação, mas o choro do remorso, daquele mesmo sentimento que tomou conta do coração de Judas e que o levou a ceifar a sua própria vida. Deus, queridos, Ele tem compartilhado conosco a sua palavra. Sabe para quê? Para que nós sejamos sábios quanto às oportunidades que Ele nos tem dado. Por que você acha que um dia a palavra de Deus chegou até nós? Em primeiro lugar, para que nós conhecêssemos a verdade e fôssemos salvos e libertos por essa verdade. Amém. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas para que você conheceu a verdade? Só para a salvação? Mais nada? Não, irmãos. Para que a gente seja sábio e aprenda a remir o tempo, como diz o versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. As decisões que a gente toma, aquele coração fechado, aquele coração truncado, mais preocupado com a ferida própria, né? Fulano não podia ter feito isso comigo. Às vezes nós pensamos mais no nosso ego do que em restaurar uma situação que não está bem na família. Aí fica aquela queda de braço, né? Da esposa com o marido com a esposa, e um não quer dar o braço a torcer para o outro, e eu tenho razão, e você tem razão, mas diante da morte, será que importa quem tem razão? Diante de uma separação permanente, gerada pela ausência da morte, será que vai ter algum valor ter ou não ter razão sobre alguma coisa?
tenho certeza que nesse momento, quem permanecer aqui, vai dizer: eu abriria a mão de todas as minhas razões, para não ter perdido a minha esposa, o meu marido, o meu filho, a minha mãe, o meu pai, o meu irmão. Nesses momentos a gente começa a perceber que ter razão não importa mais. Por isso a palavra de Deus diz: vocês sejam sábios, vejam prudentemente como vocês andam. Esse andar aqui tem a ver com as decisões diárias que a gente toma, né? Principalmente quanto à nossa família. Aqui diz respeito a tudo na vida, né? Mas principalmente em relação à nossa família. O cristão não pode ser um desperdiçador de tempo que Deus lhe tem dado. Deus dá oportunidade e você desperdiça. Deus te dá um casamento e você desperdiça. Deus te dá filhos e você joga fora. Já parou para pensar quantos pais hoje estão jogando seus filhos fora? Não é só pelo abandono do recém-nascido, que é jogado na lata do lixo. A gente pensa logo isso, né? A mãe que abandonou o filho recém-nascido. Não. Pais e mães que estão abandonando os seus filhos, porque quando se separam por um sentimento egoísta, só pensam em si mesmos e não se importam com o que vai acontecer com seu filho ou sua filha após essa separação. Eles vão sobreviver, Deus vai cuidar deles. Como é que Deus vai cuidar? Deus deu para você cuidar. Eu tenho visto, irmãos, casais cristãos separarem por motivos fúteis, banais, egoístas mesmo. Ainda jogar a conta em cima de Deus, jogar a conta em cima do cônjuge, jogar a conta em cima dos avós, e depois de cumprir a missão de pais, agora vão ter que cumprir a missão de pai novamente, cuidando dos seus netos. Isso é remir o tempo? Isso é ser sábio? Irmãos, eu entendo isso quando o ímpio faz. Quando o ímpio que não conhece Deus toma uma atitude dessa, ele faz aquilo que ele pode fazer, ele não sabe, ele não conhece. Vive na ignorância da palavra de Deus, não tem noção. A Bíblia chama essas pessoas de brutos irracionais. É o texto que Pedro usa como brutos irracionais. Eles não sabem o que falam e não sabem o que fazem. Por isso, quando Estevão estava sendo apedrejado até a morte, as suas últimas palavras foi: Pai, não lhes impute esse pecado, porque eles não sabem o que fazem. Agora pensa num cristão que conhece a palavra de Deus e que por egoísmo provoca uma separação conjugal, pensando somente no seu prazer individual, não se importando com o privilégio de ter uma família, de ser esposo, de ser esposa, de ser pai, de ser mãe, de ter filhos. Será que essa pessoa está vendo prudentemente como anda? De jeito nenhum, irmãos. Não está sendo prudente, não está sendo amoroso, não está sendo cuidadoso, não está remindo o tempo, não está aproveitando as oportunidades que Deus lhe deu. E o mundo que a gente vive hoje, irmãos, está caminhando cada vez mais para esse tipo de comportamento. Mas a palavra de Deus está dizendo assim: não sejam assim, não façam assim, não andem desse jeito, não se comportem dessa maneira. O quebrantamento, querido, de uns para com os outros e a sujeição de uns para com os outros deve ser uma marca registrada de Deus na vida do seu povo. Olha o que diz o versículo 21: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Irmãos, quando um casal, quando uma família acontece, né, a reunião entre um homem e a mulher, e vem os filhos, e vem a família acontecer, irmãos, se não houver essa sujeição, né, a Bíblia fala sobre
a sujeição da mulher, né? Mulheres, sede submissas ao vosso marido, assim como Cristo, né? Como a igreja é submissa a Cristo. Mas eu quero dizer, queridos, que isso não é uma coisa só para mulher, não. Muitas vezes o homem, ele vai ter que ter sabedoria para poder conquistar a sua esposa e não gerar uma separação no casamento. Não é aquela coisa de um mandar na vida do outro, um controlar o outro, um influenciar o outro na base da pressão, da capacidade humana. Não, não, não. É aquela sujeição em amor. Porque a sujeição da igreja a Cristo é por amor. E a entrega de Jesus pela igreja, do noivo pela noiva, também é por amor. Só que hoje, queridos, sabe o que está acontecendo com a nossa sociedade? Ninguém quer ser sujeito a ninguém. Todo mundo quer estar em cima do outro, passar por cima do outro, é o que eu quero, é do jeito que eu quero, é a hora que eu quero. Esse negócio de ficar sujeito, eu não quero estar sujeito a nada nem a ninguém. Tem gente que não participa hoje mais da igreja, porque ele não quer estar sujeito a um irmão na igreja que lhe der alguma coisa. Tem dificuldade de entender isso. Não, eu quero fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, a hora que eu quero, eu não quero estar sujeito a nada, eu não quero estar ligado a ninguém, eu não quero ter compromisso com ninguém. Como que uma pessoa dessa vai remir o tempo e aproveitar as oportunidades que Deus lhe dá com a sua família? Eu tenho visto alguns casamentos, irmãos, acontecerem, que eu fico em oração, sabia? Eu já fiz alguns casamentos aqui nessa igreja, em oração, o tempo todo. Senhor, isso aqui é uma bomba relógio, qualquer momento vai explodir. E eu fico pedindo a Deus misericórdia, misericórdia, porque eu conheço o casal, eu sei do temperamento, eu sei, né, de como aquele namoro transcorreu, de como transcorreu aquele noivado. Já no curso de noivos na nossa igreja, alguns casais ali, ao expressarem, né, o seu jeito de ser, de pensar, de agir em relação um ao outro e ao casamento, quase que já está se dando uma ideia de que aquilo não vai dar certo. Porque tem muita gente que vai para o casamento para sair debaixo da tutela dos pais e não ter que dar mais obediência a mais ninguém. Tem meninos saindo de casa, da casa dos pais, porque eles não, eu vou formar minha própria família, porque lá dentro quem vai mandar sou eu. Tem meninas indo para o casamento, cristãs, moças criadas na igreja. Eu estou indo para o casamento porque eu não quero mais ninguém, a tutela dos meus pais, eu não quero mais, nem homem nenhum mais vai mandar em mim. Você acha que esse casamento vai dar certo? Será que isso é remir o tempo? Será que isso é aproveitar as oportunidades? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E aqui não entra a situação do homem, da mulher, do cabeça do lar. Não, não, isso aqui está muito acima de tudo isso aí. Está entrando num terreno que tem a ver com o quebrantamento das nossas almas em Cristo Jesus, que produz uma sujeição que não é por ordenança, mas é pelo valor da importância da família e do casamento na nossa vida. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo significa não tentar dominar como fazem os ímpios, mas significa uma entrega, significa ceder em amor. Você sabe quando aquele filho pródigo procurou o seu pai e disse: pai, me dá a parte que me cabe na herança? E o pai deu. Alguém diria assim: não devia ter dado. Mas o pai deu. Porque ele não queria aquele filho convivendo com ele, obrigado. Ele lhe deu liberdade e ficou sofrendo na partida daquele filho, na esperança de que um dia aquilo poderia ser revertido. E só foi revertido
Porque com a mesma liberdade que aquele rapaz saiu da casa do seu pai, ele sabia que ele podia fazer o caminho de volta. Quando você percebe o que aconteceu com Davi, quando já sendo Davi rei, ele é perseguido pelo seu filho, e ele resolve fugir de Jerusalém, para não ter que guerrear contra o seu próprio filho, e talvez tê-lo que matar o seu próprio filho. Ele preferiu fugir de Absalão. Alguém diria, não, Davi não tinha que ter feito isso. Que isso? Nada disso. Ele tinha que ter ficado lá no palácio, peitado o filho, e deixado o comandante da sua guarda ter tomado conta dele se fosse necessário. Davi não fez isso. Ele fugiu, para não ter que guerrear contra o seu próprio filho. Que não teve jeito. Absalão acabou morrendo na mão do comandante de Davi, porque ele arrumou um problema com ele, queimou a lavoura dele, queimou o campo dele todo. Ele era um garoto problemático, ele era um homem problemático. Mas, no entanto, Davi, ele não resistiu àquele filho problemático. Existe uma série de circunstâncias que envolvem esse caso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: Davi podia ter peitado, ele podia ter dito, não, eu sou rei, sou eu, quem é esse menino? Ele é um garoto, nasceu ontem, ele tem que me compreender, ele tem que me respeitar. Eu quero dizer a você, pai, você, mãe, que muitas vezes vão acontecer coisas no seu relacionamento com seus filhos que você vai se sentir ultrajado na sua autoridade de pai e de mãe. Mas tome cuidado com esse sentimento dentro do seu coração, porque você pode colocar a tua autoridade em primeiro lugar, esquecer que você ama o seu filho, a sua filha, e fechar o caminho de volta. Eu conheço filhos que dizem assim, eu morro, mas eu nunca vou ceder para os meus pais. Enquanto o filho pródigo, ele lembrou, na casa do meu pai, os trabalhadores dele têm comida em fartura. Eu aqui morro de fome, vou voltar para lá. Vou dizer para ele que eu fiz tudo errado. Vou reconhecer que eu não devia ter feito o que fiz. Por que você acha que ele encontrou esse caminho? Porque do outro lado ele sabia que tinha um pai amoroso, compreensivo, amigo. Foi esse pai que ele deixou para trás. Significa que muitas vezes, que nós vamos nos humilharmos sob a potente mão de Deus, até que no tempo oportuno Ele nos exalte. Você sabe o que é isso? Se humilhar sob a mão de Deus. Você não está se humilhando para as pessoas, não. Você está se humilhando sobre a potente mão de Deus, para que no tempo oportuno Deus te exalte. Alguém chega para você e diz assim, mas você não devia estar fazendo isso, você tinha que ter tomado uma posição, colocado as cartas na mesa. Irmãos, nem sempre é assim. Há muitas circunstâncias que o Espírito Santo de Deus diz assim, não faça isso. Quebranta, aquieta o teu coração, deixa eu pelejar essa peleja por você. Parece que você está fazendo um papel de bobo, mas não está não. Você sabe por que você está fazendo. Você está em oração, você está aguardando o tempo de Deus se cumprir. Nós vamos, queridos, nessa noite, dar graças a Deus por nossa família nessa noite. Nós vamos agradecer a Deus pelo nosso casamento. Mesmo que a sua família talvez ainda não seja aquilo que Deus quer que ela seja. Mesmo que talvez você mesmo, não seja ainda aquilo que Deus quer que você seja, mas que você glorifique a Deus por aquilo que você já alcançou. O que Paulo diz aqui aos Efésios? Olha só, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez quando você lembra hoje do teu cônjuge, né? Do teu marido, da tua esposa, ou dos teus filhos, você não sinta vontade de agradecer a Deus, porque tem muita coisa que está te ferindo.
que está te machucando. Mas eu vou te convidar nessa noite a você tomar essa atitude de louvar a Deus sim. E dizer: Senhor, eu não vou te louvar apenas quando a bênção acontecer, eu vou te louvar antes da bênção acontecer, porque eu sei que a bênção vai acontecer. E se a bênção demorar a acontecer, eu vou continuar te louvando. A minha família não vai ver a minha boca se abrindo para lançar. Irmãos, eu tenho visto pessoas lançar praga. Marido lançar praga na vida da esposa, a esposa praguejar contra o marido, os pais praguejarem contra os filhos, e os filhos contra os pais. Cristãos, servos de Deus. Pais orando para que Deus pese a mão na vida dos seus filhos. Não, querido. Ora para que Deus tenha misericórdia. Porque se a misericórdia de Deus acontecer, é bem melhor do que qualquer outra coisa que Deus possa fazer. Que Deus salve a sua família. Que Deus abençoe o seu casamento. E você tenha alegria no seu lar, mesmo quando algumas coisas não estão bem. Senhor, eu te glorifico pelo meu casamento. Eu te louvo. Da minha boca, dos meus lábios, não vai sair palavra de praguejar de jeito nenhum. Eu sempre te louvarei, sempre engrandecerei o teu nome, pelo meu casamento, pela minha família. Eu sei que o diabo não quer que eu faça isso, mas é justamente que eu sei que ele não quer que eu faça, é que eu sei que tu queres que eu faça, então eu farei. Eu glorificarei o teu nome, não importa o que está acontecendo. O final dessa batalha eu vou sair vitorioso. Sabe aquela atitude, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué, quando ele disse isso, irmãos, talvez parte da sua casa ainda não fosse da mesma opinião, mas ele declarou isso profeticamente: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que você possa profeticamente nessa noite orar pela sua casa e dizer: Satanás, se depender de mim, a minha boca não vai sair palavra diferente dessa. Eu sempre usarei os meus lábios para glorificar a Deus, para agradecer a Deus pela minha família, para bendizer o nome do Senhor e declarar as promessas de Deus na vida da minha família. Amém, igreja? Eu queria levantar nessa noite um clamor, sabe, por essa família enlutada, servos de Deus, irmãos, servos de Deus.